Amados, como vocês estão? Vamos para mais uma live de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler 2 Samuel 10 e você vai ler na sua casa 2 Samuel 11 e 12, amém? Vamos começar? Em nome de Jesus, vamos começar orando, chamando o nosso amigo Espírito Santo para este lugar, para essa noite, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, esteja conosco em mais essa leitura, em mais essa live. Entre em cada casa, em cada coração que está desesperado pela tua presença, que precisa da sua proteção, que precisa do seu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Estamos muito atrasados na leitura. Para você que, independente de eu ter vindo aqui, continuou a leitura dos capítulos em casa, parabéns. Você que também procrastinou igual a mim, não pôde vir, não leu, vamos correr que a gente vai regularizar. Em nome de Jesus, amém? Vamos começar a leitura? Davi vence os amonitas e os sírios. Deixa eu te falar uma coisa. Porque até no teu atraso, Deus trabalha. Deus trabalha na sua constância. Ainda que você tenha se proposto a fazer algo e parou no meio do caminho, ainda é tempo de voltar. Volte e continue novamente, que você vai alcançar a estabilidade. Deus vai trabalhar no seu emocional e você vai conseguir alinhar coisas que você não tem conseguido fazer. Esse é o nosso Deus, amém? Vamos fazer a leitura? A leitura é bem rápida, tá? Davi vence os amonitas e os sírios. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. E Davi disse: Eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao rei: O Senhor pensa que é em honra do seu pai que Davi enviou estes homens para mostrar amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de conhecerem a cidade, para poderem destruí-las. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Olha quem disse isso para o rei. As autoridades amonitas que disseram isso para o rei. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrarem com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles, por isso contrataram 20.000 soldados sírios das cidades de Bet-Reob e Zoba. Também contrataram o rei da cidade de Maaca, com 1.000 homens, e 12.000 homens da cidade de Tob. Primeira coisa que eu vou te dizer: cuidado com quem te aconselha. Não é porque a pessoa é mais velha que você, é uma autoridade, que ela vai estar te aconselhando bem. Conheça sempre todos os lados da história. Talvez, se eles tivessem pesquisado, procurado calmamente entender qual foi o relacionamento do pai desse rei com Davi, eles não tivessem tomado uma decisão precipitada. Um conselho errado espalhou vergonha e levantou inimigos. Às vezes nós temos inimigos por decisões precipitadas, coisas que não éramos para a gente fazer, decisões que não eram para ser tomadas, ações que não eram para ser tomadas. Isso te traz custo, te traz prejuízo, porque aqui a gente só começou a ler. Os amonitas, Davi soube disso e enviou contra eles Joabe, com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição à entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros, os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tob e de Maaca, tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios.
deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abissai, que os colocou de frente para os amonitas. Joabe disse a Abissai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. Se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então, Joabe e seus soldados avançaram para atacar os sírios. Os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, então também fugiram de Abissai e voltaram para dentro da cidade. Joabe parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. O rei Hadadezer mandou chamar os sírios, que estava do lado leste do rio Eufrates. Então eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá os sírios tomaram posição de frente para os israelitas. A luta começou, e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Feriram também Sobaque, o comandante inimigo, que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. Fica uma lição muito séria pra gente, porque que guerra é a que você está entrando? Contra quem você está se levantando? Por mais que eu e você nos vejamos como homens e mulheres de Deus, contra quem você tem se levantado? Talvez você esteja se levantando contra alguém que é muito mais íntimo de Deus do que você. Porque nós temos a tendência de achar que nós somos a quarta pessoa da Trindade. Só que a quarta pessoa da Trindade não existe. Você não sabe o critério do julgamento de Deus, nem eu e nem você. Talvez aquela pessoa que eu e você não tenha nenhuma consideração, talvez vejamos como pecadores e pobres miseráveis, é alguém, é um Paulo que Deus quer levantar. E Paulo veio através da própria Jesus Cristo, que se apresentou a ele e fez grande e perfeitamente a obra do Senhor. E reconhecia a todo tempo que ele não era merecedor e que ele era um pobre pecador. Então que sirva pra gente essa noite. Cuidado contra quem você se levanta, achando que você é queridinho de Deus. Porque Deus, ele é justiça e ele não se levanta contra as pessoas da forma como nós nos levantamos. Porque Deus, ele é fogo de consumidor. Mas ele tem a medida da justiça dele. E a medida da justiça de Deus não é a minha nem a sua. Fica com essa palavra essa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Shalom, shalom.